né? Ou você escolheria o estado aqui e depois ele faria uma seleção nas cidades aqui. Tá legal? Então, é um ambiente assim que tu poderia estar desenvolvendo tudo isso aqui. Hoje, a gente faz isso? Não. Quem vai fazer isso para mim? Né? O Cloud. Então, eu poderia vir lá no Cloud, né? Vamos imaginar que eu estou aqui numa tela aqui com o Cloud. Quero que você crie uma tabela de cadastro de pessoas físicas com chave estrangeira de cidade, estado e uma função de validação de CPF e isso, CPF. Também tem que... Tá. Beleza. Enter. Então, o que ele vai fazer? Né? Ó, ele vai criar, vou criar em PostgreSQL, padrão mais comum para isso. Se você usa MySQL ou SQL Server, me diga que eu adapto. Ou seja, eu não falei de propósito para vocês verem que ele já assume o PostgreSQL. Mas eu fui instrutor de anos por SQL Server, MySQL, né? E tudo isso no tempo que as pessoas ainda aprendiam SQL. Ó, então ele já está criando tudo isso. Ó, criado lá naquela pasta, projetos, análise, certo? Então eu vou, para facilitar minha vida, vou lá, ser usuários, NEI, projetos, análise. E aqui dentro ele criou isso aqui. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Olha só. Está aqui o conteúdo que ele criou. Create ou replace função. Então ele criou a função do CPF. Imagina, eu trabalhava com isso. A gente se achava um gênio de criar essas fórmulas aqui para validar os dígitos do CPF. Está aqui, ó, ele já fez para nós. Tá bom? Segundo, ele fez aqui, ó, create table, o estado, e aqui ele colocou, ó, os comandos constrain, né, chave única, constrain, né, o código do IBGE, constrain, cheque, estado, maiúscula, cheque, papapá, e fez uma regrinha aqui para estar buscando aqueles conteúdos. Daí ele fez a tabela da cidade. Daí ele fez a tabela física, certo? Ou seja, toda a informação está aqui, certo? Então, eu consigo ler isso aqui porque eu trabalhei com isso, mas vocês não têm que saber isso. Então, a única coisa que tem que fazer é Ctrl+C, certo? A gente vai lá para o nossa interface e vamos lá onde diz SQL Editor. A gente tinha aqui, ó, eu tinha as tabelas aqui, ó. Nessas tabelas eu posso interagir com elas, mas depois a gente vê. Mas eu vou no SQL Editor, que isso é importante, tá? Então, quando eu entrei nessa tela do editor, eu vou dar Ctrl V. Certo? É isso aí, tá todo ele aqui. Por isso que é importante, o VibeCode vai te dar isso aqui. E ele vai dizer, leva isso e roda lá no Supabase, no SQL. Tu tem que fazer esse trabalho. Ir lá, copiar, né? Vir aqui e daí rodar no run aqui, ó, lá em cima. E às vezes, ó, ele está dizendo, ó, certo? Ó, você quer rodar e ativar os níveis de segurança ou não? Eu vou dizer que não por enquanto. E ele está rodando. Deu sucesso. Agora que deu sucesso, eu posso ir lá nas tabelas e, ó, ele criou
Tá vendo que ele botou sem restrição? Porque eu disse que não queria regras de restrição. Ó, criou pessoa física. Se nós vamos lá em database, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ele já criou as tabelas aqui, ó. Aqui, ó. As relações que a gente colocou aqui. Já vou dar um zoom para ficar melhor à vista, ó. Não sei se vocês conseguem ver, porque está bem fraquinho isso aqui. Não tem dark aqui. Tá. Mas aqui, eu não sei se dá para ver. Deixa eu deixar bem juntinho, daí dá um zoom aqui. Ó, ele já criou relação de estado ID para cá, porque aqui tem o estado e a cidade. Então, no formulário lá, eu podia clicar no estado e ele fazia uma lista, só aparecer as cidades daquele estado, certo? Mas ele fez a validação aqui do sistema, né? E quando nós colocamos CPF, se eu der um edit coluna, tá? Ele botou o tipo, e onde que ele colocou a chave? Aqui ele botou lá, valida CPF. Então ele usou um cheque, ele criou uma função valida CPF porque eu pedi. Agora imagina fazer isso, tá? Então eu tenho aqui, ó, né, dentro da database eu tenho tabelas, funções, certo? Limpa CPF, tá aqui, ó. Valida CPF, tá aqui. Então ele já criou um limpa CPF e um valida CPF. Já criou o gatilhos valida cidade estado, né? Não sei o que, ele falou da cidade aqui antes, da física antes de gravar, certo? Os gatilhos, que eu posso também estar criando gatilhos que ele pode funcionar antes, depois, quando eu quiser. Então, tu gerencia todo por aqui. Então, eu trabalhei, por exemplo, em muitos sistemas que eu desenvolvia, na frente, na tela, não tinha desenvolvimento nenhum. Era só tela. Todo o trabalho era feito dentro do banco de dados com regras estabelecendo em gatilhos, funções, né, relações e tudo. Isso aumentava a segurança e ficava simples. Se eu tivesse 5.000 pessoas usando um sistema e eu simplesmente vim aqui mexer em alguma coisa, já mudou para os 5.000. Então isso é trabalhar em back-end, certo? No banco de dados ou no middleware, que seria uma aplicação entre o banco de dados e o front-end, onde o usuário trabalha. Tá legal? André, tu fez muito isso à mão? Tá saudades matando. Sou das antigas. Posso criar um arquivo com as características do banco relacionais, subir e pedir para o Supabase executar. Ele já me traz os bancos, tabela, relacionamento todo já configurado. Certo? Então, veja só o que mudou. Tá? O que mudou as coisas, porque eu não preciso mais fazer isso. Eu preciso, sim, entender para dizer o que eu quero. Certo? Entender, né? Isso que eu acho que cada vez nós vamos ter vantagem, quem é dos antigos, se a gente abrir a mente e não querer fazer o trabalhão que era passado, certo? E simplesmente entender o que nós conhecemos de infraestrutura e dizer para ele o que eu quero de nível de segurança, disso e daquilo. Então, por isso, quem não é dessa era, ele tem que aprender isso para entender como você implementa segurança. Certo? Porque a IA, ela vai fazer a maneira mais fácil que ela tem, certo? Porque o objetivo dela é economizar recursos, certo? Então, tu tem que ser explícito dentro do que tu quer. Então, voltando para nós aqui, nós temos aqui, né, a tabela, onde que eu poderia vir aqui e digitar, inclusive, se eu